Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula específica. Eu, professor Lac, me tornei especialista em lei orgânica, principalmente aqui do estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a Lac Concursos é uma empresa matogrossense genuinamente cuiabana. E a Lac Concursos a gente sempre tenta aí oferecer aí diversos cursos, principalmente para o estado de Mato Grosso. Nós somos o maior play de concursos do segmento em concursos no estado de Mato Grosso, e eu, professor de legislação, a gente então aí teve a oportunidade aí de sempre ministrar as legislações específicas de cada município, em especial a lei orgânica. Então vamos lá, né? Então a lei orgânica do município de Cáceres, né? Beleza, professor. E aí, antes de entrar, eu tenho que explicar para vocês aí um pouquinho sobre essa lei, né? A famosa lei orgânica, né? Essa famosa lei orgânica. Então, coloquei aqui uma tela em branco para poder tentar explicar para vocês aí. Então, nós temos aqui, né, a Constituição Federal, né? Nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, né? Aí, a nossa Constituição de 1988, né? Aí nós temos o seguinte, né? Nós temos uma coisa chamada o seguinte, né? Nós temos aqui o chamado poder originário, poder constituinte originário, ó. Tá, poder constituinte originário, e nós temos o famoso poder constituinte derivado. Aí o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Professor, o que é o significado? Qual que é o tal do originário, né? O originário, tá? O poder constituinte originário foi concedido para a Assembleia Constituinte, que foi eleito em 1986, tá? Ou seja, nós fizemos uma eleição, nós fizemos uma convocação, eu lembro muito bem, eu era garoto ainda aí, em 96, né? Eu lembro muito bem desse passagem, que eu lembro que os deputados falavam o seguinte: olha, eu vou ser o deputado constituinte, né? O que significa dizer isso? Que o povo, né, elegeu, fez um colégio aí para elaborar uma nova Constituição. Uma nova Constituição. Originário significa o quê? De original, lá da raiz, de nascedouro, né? Aí nós temos aí 1986, que culminou o quê? Que culminou na edição, na promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada por Ulisses Guimarães, né? Presidente na época do Congresso Nacional, tá certo? Um deputado MDBista que estava aos 40, 50 anos no Congresso Nacional, Ulisses Guimarães, que teve uma morte aí trágica, porque caiu um helicóptero, né, em alto mar, e no corpo dele, inclusive, não foi nem encontrado. Ah, professor, para, aqui não é aula de história, né? Porque a gente vai ministrando essas aulas, a gente vai relembrando, né? A gente fez parte dessa história do Brasil, né? Então é o seguinte, tá? Então o poder constituinte originário, sempre que aqui você tem que colocar o quê? Constituinte. Beleza, tá? Dentro desse poder derivado da própria Constituição, para chegar lá na lei orgânica, para você entender o que é tal da lei orgânica, né? Aí nós temos aqui o seguinte: a própria Constituição trouxe o poder derivado. O que significa derivado? Deriva da própria Constituição, né? Essa setinha aqui, ó, tá errada, né? Aí, ó. Vamos tirar a setinha aqui, pronto, né? Poder originário. Fizemos uma convocação da Assembleia Legislativa, uma Assembleia Constituinte, em 1996. Nós elegemos deputados com o propósito de elaborar uma nova Constituição. Isso aí, fizemos uma Assembleia Constituinte que culminou aí na edição, na promulgação da nossa Constituição Federal de 88. Dentro da Constituição de 88, ela cria um poder constituinte derivado, tá? Que ele pode ser um constituinte, ó, primeiro, reformador. Reformador. O que significa o poder constituinte derivado reformador? Significa dizer que a própria Constituição, ela pode o quê? Ela pode reformar através de duas coisas, né? De revisões, né? Revisões, que já foram feitas revisões, e através das famosas emendas. Emendas a quê? À Constituição, tá?
muito exercida essas poder constituinte. E aí nós temos, né, o poder constituinte derivado, derivado decorrente, ó, decorrente. Vamos escrever certinho aqui, ó, dois R's, né? Decorrente, isso, ó. Poder constituinte decorrente, tá? O que significa esse decorrente? Significa dizer que ele delegou, né? Delegou aqui, tá certo? Delegou para os estados a condição para elaborar a sua Constituição Estadual. Aí, ó, a Constituição Estadual. Então, decorrente, o poder constituinte derivado, derivado decorrente, aos seus estados. Então, os municípios não têm o poder constituinte decorrente, né? O que acontece, né? O constituinte, né? A Constituição lá no seu artigo 29, salvo engano, a gente vai confirmar, ele diz o seguinte, que os municípios, ó, tá, serão regidos pelas suas respectivas leis orgânicas. Aí, ó, suas respectivas leis orgânicas, né? Ah, professor, então o que eu posso dizer? Que a lei orgânica é uma lei, né? É uma lei aí, tá certo? A lei orgânica é uma lei que para a Constituição do município, mas não é Constituição, porque o poder constituinte derivado decorrente estendeu apenas para quem? Para os estados elaborarem a sua própria Constituição. Tá? Os municípios estão aí, mas você tem que saber para a prova de concurso, né? Você tem que saber para a prova de concurso o seguinte, tá? Você tem que saber para a prova de concurso que esse cara aqui, tá? Que esse cara aqui, tá? Que esse cara aqui equivale o quê? À Constituição Federal. Tá aí, né? A Constituição Municipal. Ah, professor, por isso que não tem número? Exatamente, por isso que essa lei aqui, a lei orgânica não tem número, é lei 01, 02, 03, né? Então isso aqui é a estrutura. Então, primeiro ponto, você tem que entender aonde você vai estar estudando. Está estudando aqui. Ah, professor, a lei orgânica pode ter emenda? Pode ter emendas. Ela pode ser também aí, ó, reformada, né? Então ela pode estar sujeita o quê? A emendas. Ó, emendas, tá? Emendas o quê? A lei orgânica. Então essa aqui é a primeira. Beleza? Copiaram? Fizeram o print? Tem que estar no seu caderninho esse cara aí, tá? Tem que estar no caderninho esse cara aí. E a gente sempre dá uma aprofundada um pouco mais no assunto para integrar, tá? Pronto. E aí, professor, vamos lá para a lei orgânica? Não, a gente tem que explicar para vocês aí em detalhes, para você compreender, tá? Para você compreender. Vamos lá na Constituição Federal de 88. Eu já deixei aqui até um artiguinho no jeito. Aí, ó. Lá na Constituição Federal, né? No artigo 29 diz, subir esse cara aqui, ó, tá? Subir esse cara aqui, ó, tá? Ó, o município reger-se-á por lei orgânica, aí, ó, reger-se-á por lei orgânica. Então, isso que é a lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos aos princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos, né? Beleza, né? Aí a gente tem aqui algumas informações importantes, né, que costumam cair em concurso, né? Vamos lá. Primeira coisa, né? Ah, professor, o que é esse negócio de votação de 2/3, não sei o quê, de interstício, de intervalo, 2 turnos? É o processo legislativo. Então, o que acontece? A Constituição Federal definiu exatamente, ok, o processo legislativo. Então, tem que saber, sim, processo legislativo para o quê? Aprovar, porque é a lei mais importante do município, né? Aí nós temos aqui, ó 2 turnos, ok? Interstício de 10 dias, ó, no mínimo 10 dias de interstício, tá? Interstício de 10 dias, ok? E um quórum qualificado, tá? Um quórum qualificado de quê? Um quórum de 2/3 dos membros. Aí. Tá? 2/3 dos membros. Então, um quórum qualificado. Por quê? Porque é a lei mais importante. Beleza. Isso cai em concurso? Isso cai em concurso, já tem que saber.
as bancas examinadoras podem querer saber se para aprovação da lei orgânica do município, a eleição foi por maioria absoluta dos seus membros, foi por maioria simples ou foi por 2/3? 2/3, cai demais isso, cara, cai demais. E aí, professor, aprovou? A lei orgânica cabe emenda? Cabe emenda. Então, essa aqui vai ser o quê? Exatamente o mesmo quórum para a aprovação das emendas. Professor, o que é as emendas, né? Ó, a lei orgânica está sujeita a alterações, ela não é hiper rígida, né? Ela está sujeita, ela tem uma rigidez, porque isso aqui é um quórum diferenciado, né? Então é o seguinte, ela está sujeita. E quem que vai alterar a lei orgânica? Somente as suas respectivas emendas à lei orgânica. Fechou, falamos do quórum, tá? Aí vem aqui, que promulgada, que a promulgará. Ou seja, quem que vai promulgar, quem que vai autorizar? Isso aqui cai demais. Quem que vai promulgar? Quem vai promulgar vai ser o quem? A própria Câmara. Ah, professor, eu não estou entendendo, professor. Eu aprendi lá em Montesquieu que um poder controla o outro. Professor, eu aprendi lá em Montesquieu que é o presidente da República que veta, sanciona e promulga as leis. Positivo, você está certo. Então, o prefeito, né, do município ele vai promulgar todas as leis ordinárias, todas as leis complementares. Ele vai analisar, ele pode aprovar, ele pode vetar, ele pode promulgar das leis. Beleza. Só que a lei orgânica, assim como a Constituição Federal, assim como a Constituição Estadual, é a própria Câmara que o faz através do seu presidente. Tá? Faz através do seu presidente. Prova de concurso, pode cair. Ele vai falar que quem vai promulgar a lei orgânica vai ser quem? O prefeito, exercendo lá o sistema de peso e contrapeso. Mas nesse caso aqui, sempre vai ser o próprio poder. Por quê? Cara, porque não tem como vetar. Porque aqui já foi, cara, aprovado em 2 turnos, 2/3, né, cara? 2 turnos, interstício de 10 dias, no mínimo, entre uma votação e outra, né? Então não tem jeito, né? Então o prefeito não tem jeito. Beleza, ok. Aí é o seguinte, aí ele fala, atendidos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respectivo Estado e os seus preceitos. Ou seja, então a Constituição Federal autorizou os municípios a fazerem a sua lei orgânica. A Constituição Federal trouxe qual que seria o rito legislativo a ser seguido. Beleza, 2 turnos, 10 dias e 2/3. Fechou. E a Constituição também trouxe os limites para a elaboração das leis orgânicas. Então, professor, primeiro limite, você tem o quê? Você tem lá a Constituição Federal. Segundo limite, a Constituição Estadual. Então, a lei orgânica ela tem que estar em perfeita coerência e coesão e sintonia com esses outros instrumentos. Beleza, tá? Tá aí, tá? A gente vai falar muito sobre isso. E aí, professor? E aí eu quero falar para vocês o seguinte, tá? Quero falar para vocês o seguinte. Daí surge um conceito muito importante, chama-se conceito da simetria constitucional. Então você tem a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei orgânica. Então a lei orgânica não pode contrariar, beleza. Então tem muita coisa, cara, muita coisa, tá, que está na lei orgânica que é muito próximo ou Ctrl+C, Ctrl+V do conteúdo da legislação federal e da Constituição Estadual. É muita coisa parecida. Por quê? Porque ele está exercendo o princípio da simetria e assim tem que ser. Professor, o lado bom disso, cara, o lado bom disso é que essa aula aqui, ela serve também para todos os concursos que caem de direito constitucional. Essa importância, eu sempre falo que o concurso público ele é integrativo. Tá? Sempre a aula, uma aula vai o quê? Completando a outra, uma aula vai completando a outra, sempre você vai fixando o conteúdo. Pô, no começo dessa aula aqui, eu tenho certeza aí que você já estudou aí, Poder Constituinte, né? A gente fez uma breve revisão, Poder Constituinte originário, né? Que fez a Constituição. Agora o derivado, Poder Constituinte decorrente, é derivado decorrente, né? Derivado decorrente da própria Constituição. Aí, beleza? Então, o princípio da simetria. Então, a lei orgânica vai ter que aproximar o máximo possível da Constituição Federal e da Constituição do município, né? E aqui, já no artigo 29, ele traz aqui algumas regras, né? Algumas regras que a lei orgânica vai estar trazendo. E eu digo para vocês, cara, essas coisas que mais costumam ser cobradas em provas de concurso, né? Aí, ó,
Eleição do prefeito, vice-prefeito, vereadores, mandato de 4 anos, mediante pleito direto simultâneo realizado em todo o país. Tá? Vai aparecer lá também. Aí, ó, eleição do prefeito e vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder. Ok, né? Beleza, né? Ó, posse do prefeito e vice-prefeito sempre no dia 1º de janeiro do ano subsequente, tá? Aí, ó, para a composição da Câmara Municipais será observado o limite máximo, né? Aqui vem a quantidade de vereadores, ó. 9 vereadores para até 15 mil municípios, 11 até 15 mil a 30 mil, 13 para 30 a 50 mil. Eu tô achando que Cáceres entra aqui, né? Não 15, né? Ó. 15 vereadores, até 15, ó, 15 vereadores entre, ó, 50 a 80 mil, não sei a população, né? 17 mil, aí vai indo, ó, tá vendo? Um númerozinho aí, né? Ó, vai o númerozinho, tá, ó. Chega até 55 vereadores, ó, até 55 vereadores. Trata aqui, ó, dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais fixados em lei, fixados, ó. Quem que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários? Isso já caiu demais. Quem que fixa? Ó, lei de iniciativa da Câmara. Aí, o que é tal da iniciativa? O que é tal da iniciativa? Iniciativa significa dizer, ó, quem que elabora, ó, elabora o projeto de lei, tá? É quem elabora o projeto de lei. Você tem você tem alguns tipos de iniciativa, né? Principalmente no município. No município você vai ter praticamente 3 tipos de iniciativa. Iniciativa da Câmara, tá certo? Você vai ter iniciativa do prefeito e iniciativa popular. Aí, ó, ok? Municipal, observado que dispõe o artigo 37(9). O que é isso, cara? Isso aqui é o subsídio, tá? Ó, isso aqui é o quê? O teto remuneratório. O que é o 39.4, tá? O 39.4 chama-se subsídio. Ou seja, o prefeito, vice-prefeito e secretários vão receber por subsídio. 50, isso aqui é parte da tributação do imposto de renda, tá? Aí, ó, imposto de renda 152, 153 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º, tá? Aí, essa parte aí. Tá? Então, assim, para entrar na lei orgânica, a gente tem que dar uma repassada aqui na Constituição, cara. A gente vai muitas vezes aqui na Constituição, porque eu sempre falo, aluno quer ficar competitivo, cara, ele tem que estudar na fonte, né? Cara, e a banca, ela vai começar a elaborar aí a banca vai começar a elaborar aí a sua prova pela Constituição, pode ter certeza disso. Ó. Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa é uma aula demonstrativa aqui do nosso querido site da Lá Concurso, para você verificar a qualidade das nossas aulas com bastante profundidade, aulas que eu tenho certeza absoluta que quem estuda conosco aqui na Lá Concursos, ele aprende de verdade e ele fica preparado. Você quer um módulo, olha só, uma isolada nossa aqui da Lá Concurso, uma isolada com a lei orgânica que está pedindo no seu concurso, e mais o Estatuto do Servidor Público. É só você clicar aqui embaixo, fazer um investimento aí bastante simbólico de R$ 29,90. Você vai ter esse conteúdo específico do município de Cáceres, do concurso da Prefeitura, para você somente R$ 29,90. Então, clique aqui e assista o restante dessa aula. Eu espero vocês.